1939. Um químico numa empresa de tintas no meio oeste fez uma descoberta assustadora que iria melhorar a saúde de milhões de pessoas. A empresa queria que ele continuasse produzindo tintas, mas este homem sempre fez tudo do jeito dele. Ele era neto de escravos do Alabama e, mesmo assim, se tornou um dos maiores cientistas da América. Ele teve que lutar para superar as dificuldades de ser um negro na América. O mundo da química era um clube. E quem não pertencia a ele não era muito bem-vindo. Nós vivíamos na maior parte do tempo num ambiente altamente estressante e muito competitivo. Fora da fábrica, ele enfrentava desafios de um tipo diferente. Assim que a violência começou, Ana e eu sentimos que não tínhamos escolha a não ser ficar. Meu pai estava furioso quando voltou para casa e nitidamente pronto para lutar. Eu vou. Por mais de um século, temos visto a negação da liberdade fundamental de milhões de negros nos nossos estados do Sul. Ele encontrou liberdade no laboratório. Sua ciência ajudou a desvendar a química secreta das plantas, uma descoberta que ajudaria a aliviar uma das doenças humanas mais lesivas e o atiraria numa das mais violentas batalhas na história da ciência. Senhor Julian, a empresa Syntex tentou impedir. Sim. Ele é uma das mais eminentes figuras da química no século XX e um dos grandes cientistas afro-americanos de todos os tempos. Um químico brilhante, uma personalidade volátil, um homem cuja devoção à ciência não seria negada. Esse homem era um exemplo de determinação e ele nunca desistia. Por favor, nome completo para registro. Meu nome é Percy Julian. O horizonte industrial da nação dividido ao meio para criar espaço para a crescente indústria química. A nova divisão de produtos de soja da Glidden era um sucesso. A recompensa de Julian foi um aumento de vencimentos que permitiu que ele se reencontrasse com Ana. Nos primeiros 3 anos do seu casamento, ela havia ficado no leste lutando por seu PhD e trabalhando em escolas públicas em Washington. Agora, ela estava finalmente com Julian em Chicago. Assim que o casal se estabeleceu em sua nova casa na comunidade do lado oeste de Maywood, Ana descobriu o quão motivado seu marido ficava quando se tratava de química. A ciência pode ser um capataz exigente, ele lembrava. O jantar pode ser servido às 7 ou às 11, de acordo com a vontade do discípulo da química. A Glidden estava satisfeita com a química de Julian, mas ele estava se tornando inquieto. Eu estava ansioso para sair das rações caninas, tintas e margarinas, para voltar a lidar com a natureza de novo, com métodos mais minuciosos. O Dr. Julian amava a química. Ele costumava pegar as pessoas que estavam trabalhando para a empresa Glidden e persuadir a fazer outras coisas nas quais ele estava interessado. Julian estava especialmente interessado em um composto chamado progesterona. Descoberta em 1934, a progesterona foi chamada de hormônio da gravidez, porque desempenhava um papel importante no preparo do útero para a concepção. Pelo visto, a senhora Julian sofreu 2 abortos e os médicos daquela época descobriram que a progesterona era essencial para levar a gravidez até o final. Na década de 30, aproximadamente 1 em cada 6 gestações terminava em aborto ou em nascimento prematuro. Centenas de milhares de bebês morriam todo ano. Julian percebeu que a progesterona oferecia uma nova esperança. Ele e outros químicos começaram a procurar novas maneiras de produzir o hormônio para as grávidas que corriam risco. A progesterona pertence a uma classe de compostos chamados esteroides, e os cientistas estavam começando a perceber que eles desempenhavam muitos papéis importantes no corpo.
Eles estavam envolvidos na reprodução, no desenvolvimento sexual, nas respostas aos ferimentos e no crescimento. E apesar da variedade de efeitos psicológicos, esses compostos pareciam ter estruturas químicas similares. O grupo de moléculas, as quais chamamos de esteroides, possui uma mesma estrutura composta desses sistemas de 4 anéis aqui. Um anel de 6 membros fundido a um segundo anel de 6 membros, fundido a um terceiro anel de 6 membros, fundido a um anel de 5 membros. Dezenas de moléculas de esteroides são produzidas pelo corpo, variando do colesterol aos fluidos digestivos e até aos hormônios sexuais, como a progesterona e a testosterona. Os esteroides anabolizantes usados pelos atletas hoje em dia são apenas formas modificadas dos hormônios masculinos naturais. Assim que foi reconhecido que a família de materiais que chamamos de esteroides tinha tamanho impacto na saúde humana, houve uma movimentação global. Podemos conseguir estes materiais? Podemos torná-los disponíveis? E de que fontes eles vêm? Primeiro, os químicos tentaram isolar esteroides a partir de extratos animais, como urina de cavalo, mas o processo requeria grandes quantidades de matéria-prima que produziam apenas pequenas quantidades de esteroides. O grande avanço na disponibilização dos esteroides foi perceber que era possível extrair as substâncias das plantas que seriam o ponto de partida para a síntese de esteroides. Isso revolucionou o processo. Em meados da década de 30, os cientistas descobriram plantas que também tinham esteroides, com os mesmos 4 anéis de carbono encontrados nos esteroides animais. Isso foi um pequeno salto para a percepção de que se poderia converter um fitoesteroide num esteroide animal. A ideia de que as plantas produziam substâncias similares aos esteroides humanos era uma coisa que Julian já sabia. Em Depot, enquanto pesquisava a fisostigmina, Julian descartou um recipiente com óleo de grão de calabar. Alguns dias depois, ele encontrou cristais brancos no óleo. Procurando na literatura, ele descobriu que esses cristais eram um fitoesteroide chamado estigmasterol. Pequenas quantidades de estigmasterol também eram encontradas no óleo de soja. E Julian agora tinha uma grande quantidade na Gliden. Ele estava confiante de que poderia convertê-lo em progesterona se ele encontrasse uma maneira de extrair o estigmasterol do óleo. Mas Julian não foi o único a ver o potencial da extração de esteroides de plantas. Em 1938, um químico chamado Russell Marker encontrou uma maneira de converter esteroides da raiz da salsa parrilha em progesterona, extraindo quimicamente a cadeia lateral de átomos extras do fitoesteroide. Era química avançada, mas a progesterona produzida a partir da raiz da salsa parrilha era muito cara para valer a pena. Começou uma corrida por uma fonte mais barata. Tanto Percy Julian quanto Russell Marker entenderam as implicações médicas do que estavam tentando fazer e sabiam que se esses produtos naturais pudessem ser fornecidos em quantidade, a medicina sofreria uma mudança. Marker publicou artigo após artigo, documentando sua busca por uma planta que barateasse a progesterona. Julian viu sua oportunidade escapulir. Não havia muito tempo para esse tipo de pesquisa entre as exigências diárias do trabalho. Um dia o telefone tocou e um homem disse: "Doutor, alguma coisa aconteceu. Vazou água para dentro do tanque de óleo de soja número 1 e o óleo está estragado." "Estragado?" Eu disse. "Estragado? Mas como assim estragado?" Na verdade, este tanque continha 380 mil litros de óleo de soja refinado destinado à fábrica dos alimentos famosos Durkee. Se ele estivesse estragado, a Gliden perderia $200 mil. E esse erro poderia me custar o emprego. Então, eu fui para lá na hora. Julian encontrou o tanque gigante coberto por um lodo branco. Mas seu desespero desapareceu num piscar de olhos. Havia cristais no lodo no fundo do tanque. Eram de estigmasterol, os mesmos cristais que ele havia encontrado no recipiente de óleo de calabar. Agora ele entendeu o que tinha forçado o estigmasterol a sair dos 2 óleos.
a água. Não se pode destruir um tanque com 380 mil litros de óleo de soja para extrair o esteroide, mas com um pouco de água ele sai, ele se precipita, ele se separa do óleo. E foi essa pequena descoberta acidental, o tipo que constantemente caracteriza o desenvolvimento da ciência, que levou ao método prático para se isolar os esteroides do óleo de soja. Agora, um passo à frente de Marker, Julian desenvolveu um processo industrial para converter estigmasterol em progesterona em grande quantidade. Julian não descobriu o processo primário que transformava o estigmasterol em progesterona. Um grupo alemão havia conseguido isso 5 anos antes. Mas ele foi o primeiro a perceber que poderia ser ampliado. Uma empresa do ramo de tintas, de repente, passou a investir em hormônios sexuais humanos. Em 1940, Julian enviou um pacote com meio quilo de progesterona para a indústria farmacêutica Upjohn, embarcado sob vigilância armada e avaliado em $70 mil. Foi o primeiro carregamento comercial de um hormônio sexual artificial produzido na América. Testosterona e outros hormônios sexuais artificiais logo se seguiram, gerando milhões de dólares de rendimentos inesperados para a Glidden. Apesar de sua importância crescente, Julian foi barrado numa grande conferência sobre hormônios em um resort exclusivo em Maryland. Só depois de 3 dias de protestos de seus colegas brancos, ele foi finalmente admitido. Dentro de um ano, Julian enfrentaria outro desafio. Seu rival, Russell Marker, havia descoberto um inhame gigante no México. Era até mais rico em esteroides do que a soja. Em 1944, Marker e 2 sócios fundaram uma empresa chamada Syntax para fabricar hormônios a partir do inhame. Pelo resto da década, a Syntax e a Glidden produziram a maior parte do suprimento mundial de hormônios sexuais artificiais. A decisão de produzir substâncias como esteroides a partir das plantas e não dos tecidos animais foi um marco na história da medicina e na história da química. Você podia pegar esteroides que antes eram tão raros que mal eram conhecidos e injetar em animais ou pessoas e ver seus efeitos em condições variadas. As possibilidades disso eram quase ilimitadas. O trabalho de Julian e Marker estabeleceu as fundações para toda uma nova classe de medicamentos, incluindo a pílula anticoncepcional e um medicamento maravilhoso que logo abalaria o mundo. Em meados da década de 40, o trabalho de Julian na Glidden havia rendido para ele um reconhecimento nacional. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, sua proteína alfa se tornou o ingrediente principal na sopa de feijão, um alimento poderoso que dizem ter salvado a vida de milhares de soldados. Ele até apareceu na Reader's Digest, uma das revistas mais populares da América. Era o início do reconhecimento do Dr. Percy Julian pela América de brancos e de como ele teve que lutar para superar as dificuldades de ser um negro na América. E em todo esse contexto, isso tornou um símbolo. Ali estava uma pessoa que se parecia comigo, que não estava só atuando, mas tendo um magnífico sucesso. Estava no topo da sua profissão. Isso era profundo. Julian foi indicado para o conselho de meia dúzia de faculdades e universidades. Ele recebeu prêmios e graus de honraria e era requisitado como palestrante. A NAACP o premiou com sua importante medalha Spingarn, que já foi concedida a W.E.B. Du Bois, George Washington Carver, Paul Robinson e Thurgood Marshall. E o Chicago Sun-Times o nomeou Cidadão do Ano de Chicago. Conforme a popularidade de Julian crescia, cresciam também suas responsabilidades pessoais. Anna havia tido um filho, Percy Jr., em 1940, e uma filha, Faith, 4 anos mais tarde.
Com tantas obrigações diárias de Percy, Anna assumiu as responsabilidades de pai. Para as crianças, ela escreveu mais tarde: uma visita ao pai depois do jantar era um privilégio raro. Eu nem me lembro de um fim de semana em que ele não trabalhava. Mas quando nos víamos, valia a pena. No final da década de 40, a família já não cabia na casa de Maywood. Os Julian começaram a procurar uma casa maior numa vizinhança que combinasse com seu novo status social. Eles se interessaram por Oak Park, um dos bairros mais ricos e exclusivos de Chicago. Ali moravam médicos, advogados e homens de negócios ricos. Tinha a reputação de cidade para os instruídos e esclarecidos. Sempre foi uma comunidade que teve noção de sua importância como sendo, de longe, bem acima das outras. Oak Park tinha até seu programa de rádio, conhecido por ouvintes de toda a América. O Café da Manhã com os Johnson. Hoje em dia, ele seria chamado de reality show no rádio. E era mesmo. 7h30 da manhã, de segunda a sexta, os microfones estavam pela casa toda. As crianças perambulavam pela casa, o leiteiro chegava. Falávamos sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor. O mundo ao redor dos Johnson era culto, privilegiado e branco. Os poucos afro-americanos que viviam em Oak Park trabalhavam como criados e na lavoura. Quando os Julian chegaram, tenho certeza de que foi um choque para muitos que moravam em Oak Park. Eles eram duas pessoas muito instruídas, os dois com PhD. Ele, um químico e homem de negócios bem-sucedido. E eles compraram uma casa grande, em um terreno grande. Havia muitos comentários maldosos. Quem essas pessoas pensam que são para se mudar para cá e invadir a nossa vizinhança? Os problemas começaram antes que os Julian pudessem se mudar. Meu pai estava fora da cidade. E minha mãe recebeu um chamado dos bombeiros de Oak Park, dizendo: alguma coisa aconteceu na casa. Aqui é do Corpo de Bombeiros. Pode vir para cá? Mesmo com 10 anos de idade, eu sabia que era um incêndio criminoso. Nem tentaram esconder ou fazer parecer um acidente. Eu vi as garrafas grandes, e podia sentir o cheiro de gasolina. As escadas estavam ensopadas até o segundo andar. Acho que minha mãe estava assustada, mas se estava, ela não demonstrou. Eles acenderam um pavio do lado de fora. A porta segurou. Mas ela estava tão bem lacrada que as chamas não passavam por baixo dela. Mas se as garrafas tivessem quebrado, as chamas teriam subido a escadaria, uma chaminé natural, e a casa estaria totalmente perdida. Eu olhei para minha mãe e disse: por que alguém faria isso? E ela explicou: eles não queriam que nós vivêssemos aqui por causa da cor da nossa pele. Agora, Percy Julian, realizado, rico e ambicioso, estava cara a cara com a mesma violência que os afro-americanos em toda Chicago estavam enfrentando quando tentavam se mudar para vizinhanças de brancos. Depois da guerra, quando o gueto estava lotado e as pessoas tentavam se mudar de lá, eles diziam que cada negro que se mudasse para o outro quarteirão ia encontrar o inferno.
Uma multidão estaria lá para recebê-lo. Eu vi, eu cobri a matéria. Não havia multidão em Oak Park, mas o incêndio criminoso foi um aviso claro de que alguns na comunidade não parariam por nada para impedir os Julian de se mudarem. A tentativa de incêndio não conseguiu intimidar minha mãe e meu pai. E não conseguiria mesmo. Eles simplesmente não se intimidavam com nada. Assim que a violência começou, Ana e eu sentimos que não tínhamos escolha a não ser ficar. Ir embora teria sido uma covardia e um erro. O direito das pessoas de morar onde bem entenderem, sem medo, é mais importante que a minha ciência. Eu estava pronto para desistir da minha ciência e da minha vida, para dar um basta neste terrorismo sem sentido. Os Julian se mudaram. E depois de alguns meses sem problema algum, Percy e Anna se sentiram confiantes para sair da cidade, deixando as crianças com uma babá. Meus pais ficaram sabendo quando, nos jornais do dia seguinte, eu estava apontando para um buraco no chão. Nunca vou esquecer da manhã em que minha filha Sandra disse: "Papai, eles bombardearam a casa do meu amigo Percy Julian ontem à noite." E aí ela me disse: "Papai, por que eles fizeram isso? Por que bombardearam a casa deles?" Eu liguei o som porque eu não tinha resposta. Meu pai estava furioso quando voltou para casa e nitidamente pronto para lutar. Ele encarou como uma tentativa de assassinar os filhos dele. Para ele, eles não tinham como se redimir daquilo. Era como se não houvesse amanhã para ele. Mas, na verdade, você sabe que tudo tem um lado bom? O lado bom era que eu, como criança, consegui passar mais tempo com o meu pai. Nós ficávamos acordados até tarde, porque sentávamos na árvore do lado de fora. E ele estava com uma espingarda. E falava sobre por que alguém ia querer fazer aquilo. E quão errado e estúpido isso era. Os Julian continuaram a receber cartas ameaçadoras durante anos. Nunca ninguém foi preso. Muitos moradores de Oak Park ficaram horrorizados com a violência contra a família. Acho que as pessoas ficaram chocadas por alguém ser tratado dessa maneira. E houve pessoas que vieram dizer que não concordavam com isso. Havia pelo menos 200 pessoas marchando em frente à casa de Julian na Avenida Leste que diziam: "Ele fica." Mesmo com os eventos de Oak Park ameaçando destruir sua vida pessoal, um novo desafio científico estava levando Percy Julian na direção de um dos grandes dramas médicos do século XX. E lá estava uma das mais antigas e dolorosas doenças humanas, a artrite reumatoide. Artrite é uma palavra genérica para a inflamação das juntas e inclui várias doenças diferentes, mas a doença que realmente inflama as juntas e causa a destruição da cartilagem e do osso dentro da junta é a artrite reumatoide. Os cientistas têm procurado uma cura para a artrite reumatoide há centenas de anos. Mas, na metade do século XX, aqueles esforços só resultaram numa variedade bizarra de tratamentos geralmente ineficientes. Tipóias de queixo, injeções de ouro, banhos minerais, veneno de cobra, picadas de abelhas, até eletricidade. As pessoas até juravam que funcionava, mas nada, com o passar do tempo, funcionou.
A situação mudou dramaticamente na reunião anual dos reumatologistas americanos de 1949. Philip Hench, da Clínica Mayo, apresentou um filme mostrando como os pacientes de artrite respondiam à nova droga chamada composto E, e mais tarde chamada de cortisona. Eles estavam severamente mutilados, tendo que beber segurando o copo com as duas mãos. E Philip Hench aplicou uma injeção, e dentro de 12 a 24 horas, os mesmos pacientes não apresentavam qualquer dificuldade. Era uma das coisas mais impressionantes que já havia acontecido na medicina. Não era necessário o estudo duplo cego. Você via acontecer. E a plateia se levantava e aclamava. Artrite. Vítimas de artrite tenham esperança. Todo paciente com artrite reumatoide imediatamente queria tomar esse medicamento mágico. O problema é que não havia cortisona disponível. Hench havia feito seus testes com alguns gramas preciosos de cortisona que foram enviados por ele por Louis Sarrett, um jovem químico da Merck. Sarrett havia trabalhado durante anos para sintetizar a cortisona a partir da bile de bois abatidos. Mas seu caminho químico era o mais complexo já tentado na indústria, requerendo mais de 30 etapas. E milhares de carcaças de gado seriam necessárias para se produzir cortisona suficiente para tratar um único paciente durante um ano. Para tratar os milhões que sofriam de artrite reumatoide, os cientistas teriam que encontrar uma matéria-prima mais abundante e simplificar o processo de produção da cortisona. Químicos de todo o mundo se atiraram no desafio, lançando um dos mais intensos esforços de pesquisa na história da medicina. Julian se lançou nesse esforço. A única razão da Gliden ter entrado na grande disputa pela cortisona foi Percy Julian. Ele conhecia esse processo químico, então ele podia colocá-la na dianteira. A indústria farmacêutica americana, depois da Segunda Guerra Mundial, não era a gigante que conhecemos hoje. Esse ramo estava apenas começando. Então havia espaço para empresários naquele período. Um desses empresários era Carl Gerasi, na época um jovem cientista da Syntex, a pequena empresa mexicana que produzia hormônios a partir do inhame. Julian e eu éramos concorrentes e estávamos nessa busca com as pessoas em Harvard, em Oxford, em Zurich e em todas as grandes empresas como a Merck. Era uma época em que a pesquisa básica na indústria competia em pé de igualdade com as universidades. O prêmio que esses cientistas buscavam não era, na verdade, um medicamento, mas um hormônio natural. A cortisona é um dos muitos hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, 2 órgãos pequenos encontrados sobre os rins. Pequenas quantidades de cortisona estão sempre circulando na corrente sanguínea, controlando as respostas do corpo ao estresse e inflamações. Mas doses muito maiores eram necessárias para aliviar os sintomas da artrite. Julian esperava produzir cortisona a partir da soja, como ele fez com os hormônios sexuais. Assim como a progesterona, a cortisona tinha os mesmos 4 anéis de carbono interligados, conhecidos como núcleo do esteroide. Mas a cortisona tinha uma característica em comum. Um dos seus átomos de oxigênio está no que os cientistas chamam de posição 11. Julian começou a produzir a cortisona primeiro sintetizando um composto quase idêntico, chamado substância S de Reichstein, ou composto S. Olhem para as duas fórmulas. O composto S difere da cortisona por um pequeno átomo solitário de oxigênio. E não podia ter propriedades tão surpreendentemente diferentes, eu pensei. E se tivesse, por que razão a natureza colocou tanto nas glândulas adrenais? Bom, se você realmente acha que a natureza é sábia, vai pensar que o composto S está lá como um reservatório
a partir do qual as adrenais podem produzir cortisona conforme o corpo necessite, simplesmente adicionando este único átomo de oxigênio. Julian esperava converter o composto S em cortisona como o corpo faz. Mas ele sabia que inserir aquele único átomo de oxigênio no lugar correto não seria nada fácil. No corpo existe uma enzima especial que sabe como fazer isso e faz muito elegantemente em uma simples reação. Mas conseguir quimicamente no laboratório em grandes quantidades era difícil. No laboratório, para se conseguir adicionar qualquer átomo a esse átomo de carbono, são necessárias condições severas. Extremo calor, alta pressão, reagentes muito fortes que vão atacar esse átomo. A dificuldade é que isso vai atacar todos os outros átomos de carbono nessa estrutura também. Você tem que colocar o oxigênio somente naquela posição. Não adianta colocá-lo lá se você também o colocar em outra posição onde ele não deveria estar. Os químicos em todo o mundo se depararam com o mesmo desafio. Qualquer material com o qual eles começavam, planta ou animal, eles tinham que encontrar um jeito de inserir aquele único átomo de oxigênio na posição correta. Esse era o único grande obstáculo para se produzir cortisona. Enquanto Julian lutava para encontrar uma solução, os executivos da Glidden estavam perdendo a paciência com a abordagem dele do composto S. É difícil ler a mente de outro químico, mas acho que Julian sabia que estava tão perto da estrutura final da cortisona que se ele conseguisse produzir o composto S em grandes quantidades, a baixo custo, ele acabaria, ou alguém acabaria encontrando uma maneira de inserir aquele oxigênio problemático na posição 11. Porque essa era a única etapa que faltava para converter a substância no hormônio conhecido como cortisona. Mas o problema da inserção daquele átomo de oxigênio continuou a frustrar os químicos por mais de 2 anos. A escassez de cortisona se tornou uma crise, já que o preço alcançou $4.000 a cada 28 gramas, 100 vezes o preço do ouro. Eu recebia pedidos do país inteiro. Você não consegue cortisona para mim? Você não consegue um pouco de cortisona para mim, para minha tia, para o meu paciente? E eu não conseguia nem para mim, nem para ninguém. Finalmente, no verão de 1951, 4 equipes de químicos anunciaram que tinham encontrado novas maneiras de produzir cortisona. Os vencedores incluíam equipes de Harvard, da Merck e da Syntex. Conseguimos muita publicidade, incluindo a revista Life e outras publicações. E isso colocou a Syntex no mapa científico. Mas a glória dos químicos durou pouco. 6 meses mais tarde, eles foram ofuscados por uma surpreendente descoberta dos cientistas da Upjohn em Kalamazoo, Michigan. De laboratórios em Michigan chega um novo processo para a produção de quantidades ilimitadas de cortisona. Aquela bolha de vaidade e orgulho foi estourada quando descobrimos que aqueles caipiras em Kalamazoo conseguiram, em uma etapa, fazer o que nós levamos 15 etapas muito inteligentes para conseguir. Os assim chamados caipiras haviam descoberto um mofo comum que podia inserir um átomo de oxigênio na posição 11 sem esforço. A Upjohn percebeu que podia conseguir usando um processo de fermentação. Em outras palavras, não era obtido em um laboratório de química, era produzido por um micro-organismo que possuía uma enzima que era capaz de, assim como o corpo humano, incorporar um oxigênio exatamente no lugar certo. A descoberta da Upjohn foi o avanço que terminaria com a escassez de cortisona. O mofo podia executar sua magia da inserção do oxigênio em uma gama de compostos esteroides, incluindo o composto S de Julian. De repente, a substância S passou a ser muito importante. Esse composto, que não possuía nenhuma atividade biológica própria importante em particular, se tornou a matéria-prima ideal na produção da cortisona. E Julian conhecia o processo para a produção. Muitas pessoas renomadas têm exagerado quanto à minha contribuição para a produção da família de medicamentos da cortisona. Eu até li em algum lugar que fui eu que descobri a cortisona. Nem tanto.
Mas tivemos uma grande vantagem, na verdade, ao escolher a síntese do composto S como nosso primeiro esforço. A cortisona agora podia ser produzida a partir do composto S simplesmente despejando-o em um tanque, atirando micro-organismos e retirando a cortisona depois que eles fizeram seu trabalho. Mas o composto S de Julian não era o único material que o mofo da Upjohn podia transformar em cortisona. De repente, a Upjohn veio até a Syntex, eu me lembro, porque estava lá e disse: "Você faria uma cotação do custo da progesterona para 1 tonelada?" Estávamos atônitos. Naquela época, a demanda mundial ainda era de algumas centenas de quilos. O pedido só podia significar uma coisa. A Upjohn havia decidido produzir a cortisona a partir da progesterona, feita pela Syntex, e não a partir do composto S de Julian. A Syntex tinha uma grande vantagem. Sua matéria-prima, o inhame mexicano, era uma fonte de esteroides mais rica do que a soja. Então a cortisona produzida dessa maneira era mais barata. Mas outras empresas estavam se apressando a produzir cortisona. Julian ainda podia ter sucesso se abandonasse a soja e produzisse o composto S a partir do inhame mexicano. Mas quando Julian apelou ao presidente da Glidden para fazer a troca, a resposta foi não. Eu pedi para que ele esperasse. Podíamos montar uma simples indústria de processamento de inhame no México. E com a influência da Glidden, logo poderíamos ser líderes do ramo. Mas ele tinha outros planos para mim. Na química de tintas e vernizes. Uma nova tinta para evitar congelamento nas hélices dos aviões. Novas margarinas que não respingavam. Eu entendi que eles não queriam mais prosseguir. Acho que o trabalho que Julian estava fazendo com os esteroides era um daqueles negócios que não eram mais vistos como importantes para a empresa e seus rumos futuros. Eles me mandaram para a Europa, em férias, para eu esquecer. E quando eu voltei, o presidente anunciou que a Glidden estava saindo do negócio de esteroides. Isso foi um baque no coração do doutor. E ele disse que não sabia se ia suportar aquilo, porque se não houvesse pesquisa de esteroides, não havia nada em que ele pudesse se interessar. Joyce licenciou o composto S para a Pfizer e a Syntex e mandou Julian ensinar aos químicos deles como era o processo que ele havia inventado. E as coisas começaram a piorar e a piorar, até que a situação se tornou insustentável para ele. No final de 1953, Percy Julian se demitiu do emprego ao qual ele havia dedicado os anos mais produtivos de sua vida. E quando eu saí da Glidden, deixei para trás 109 patentes, pelas quais eu recebi $109 e outras considerações valiosas. Uma dessas patentes foi a do composto S. Como Julian havia previsto, ele se tornou um ingrediente-chave na produção da cortisona, ajudando a tornar o medicamento disponível a milhões a um preço razoável. O fato de Julian ter podido fazer o que fez enquanto trabalhava em uma fábrica de tintas me parece impressionante. Ele não fazia essas coisas porque a glória seria dele se tivesse sucesso. Sempre havia no trabalho de Julian um sentido maior, porque seria útil para as pessoas. Mas para realizar sua ambição, Julian agora teria que se reinventar como homem de negócios numa das indústrias mais implacáveis da América. Percy Julian. Em poucos meses, Julian estava se reerguendo como presidente da sua própria indústria química em Franklin Park, nos arredores de Chicago. Nós havíamos saído da empresa Glidden e nos mudado para um lugar que estava lotado de ratos e todo tipo de insetos. Não se podia comer um lanche sem que um rato aparecesse. Acho que as condições de trabalho seriam consideradas primitivas. Mas para Julian, era a oportunidade de uma vida. Depois de 18 anos na Glidden, ele era seu próprio patrão, livre para se dedicar a trabalhos que o motivassem. Seu plano de sucesso era simples:
Os laboratórios Julian fabricariam os intermediários dos esteroides compostos que eram usados na última etapa de um produto finalizado. As grandes indústrias farmacêuticas os comprariam porque Julian podia fabricá-los mais rápido e mais barato do que elas. Dos seus antigos amigos na Upjohn, Julian rapidamente conseguiu um contrato de $2 milhões em progesterona. Mais contratos se seguiram com a Ciba, a Pfizer, a Merck e outras. Só havia um obstáculo: a Syntex, a empresa mexicana que agora dominava o negócio de hormônios. A Syntex controlava o fornecimento do inhame mexicano ou raiz de barbasco. Julian precisava de um extrato da raiz para produzir seus intermediários de maneira mais barata. Mas a Syntex se recusou a vender para ele. Era um contratempo que ameaçava a empresa. Depois de ter se comprometido com essas grandes indústrias farmacêuticas, ele tinha que entregar as mercadorias. Era preciso. Para não precisar da Syntex, Julian teria que construir sua própria indústria de processamento de barbasco no valor de $300 mil no México. O Dr. Julian não tinha o capital necessário. As fontes bancárias convencionais não eram permitidas a negros. Ponto final. Usando economias pessoais e dinheiro de amigos e investidores privados, Julian conseguiu construir a fábrica. Mas surgiu outro entrave. O governo mexicano, intimamente ligado à Syntex, recusou a permissão para que ele cultivasse a raiz de barbasco. Sua fábrica mexicana dispendiosa era inútil. E lá estávamos nós, com nossa linda fábrica. Nosso castelo d'água lindamente iluminado com Laboratórios de Julian de México, impresso nele. Um mausoléu. Eu me sentei em um hotel na cidade do México, imaginando se eu deveria dar um tiro na minha cabeça. Era um momento difícil. Havia uma enorme pressão sobre o Dr. Julian, porque os riscos financeiros eram grandes, muito grandes. Ele estava com tudo investido entre Franklin Park e o México. E era um momento de muita pressão. E aí uma coisa estranha aconteceu. Bateram na porta e entrou um homem chamado Abraham Slotnick, a quem eu havia ajudado a sair da Alemanha de Hitler. Abraham disse que sabia que o inhame crescia na Guatemala e ia fazer uma expedição para mim. Eu disse que estava falido, arruinado. Eu não sabia quando poderia pagar a ele. Mas ele disse: doutor, o senhor já me pagou. Slotnick cumpriu sua palavra. Sua expedição encontrou a raiz de barbasco na Guatemala. Julian agora tinha a matéria-prima de que ele precisava para atingir seu objetivo: fabricar medicamentos esteroides para todos que precisassem. Ele sempre falava em baixar os custos de alguns desses agentes anti-inflamatórios, esses esteroides, para que o homem comum pudesse comprá-los. Ainda que os laboratórios Julian tivessem baixos lucros, em um ano seus químicos encontraram uma maneira de aumentar os lucros num produto no qual eles mal empatavam os custos. Eu achei, pessoalmente, que aquela era uma ótima oportunidade para recuperar alguns lucros depois dos baixos rendimentos do ano passado. Só que ele baixou o preço dessa mercadoria de $4 mil o quilo para cerca de $400. Eu não conseguia entender por que ele fez aquilo. Ele queria ganhar dinheiro, mas também queria as coisas disponíveis para as pessoas. Boa parte do dinheiro pessoal de Julian ainda estava presa à sua fábrica inativa no México. Para recuperar aquele investimento, ele teria que resolver alguns assuntos pendentes com um antigo concorrente. O Dr. Percy Julian pode se apresentar? Julian achava que a Syntex havia usado sua influência com o governo mexicano para impedir sua fábrica de funcionar. Depois que outras empresas americanas entraram com ações semelhantes, o Senado promoveu audiências públicas em 1956. Julian era a testemunha principal. Havia alguma empresa no México impedindo que o senhor conseguisse uma permissão? Era muito evidente que a empresa Syntex estava se opondo à permissão. De fato, o Dr. Somlo me disse que lutaria até o final para impedir que eu ou qualquer outro entrasse no México. Como resultado das audiências do medicamento maravilhoso,
o Departamento de Justiça moveu uma ação contra a Syntax. Julian finalmente pôde abrir sua fábrica no México. Mas as pressões crescentes de se dirigir um negócio o deixaram com pouco tempo para saborear a vitória tão sofrida. Todo mês havia carregamentos para fazer e multas financeiras severas por descumprimento de prazos. Nós vivíamos na maior parte do tempo em um meio altamente estressante e muito competitivo. Uma empresa pequena, recursos limitados, lidando com uma indústria enorme. Houve muitas ocasiões em que já eram 2, 3 da manhã e você ainda estava no laboratório trabalhando. Quando reclamei de dormir pouco, o Dr. Julian me advertiu de que dormir poderia ser perigoso para a minha saúde. Eu poderia morrer dormindo e que, enquanto eu estivesse pensando nisso, eu deveria voltar para a fábrica e continuar o trabalho. Tínhamos um carregamento para enviar. Mas havia um senso de lealdade em comum que fazia as pessoas trabalharem e quererem ver a empresa e ele bem-sucedidos. Como você conseguiria fazer uma equipe trabalhar 24 horas por dia? Esse tipo de coisa. E foram bem-sucedidos. Os laboratórios Julian acabaram tornando seu fundador um milionário. Um dos mais ricos homens de negócios negros da América. Para seus químicos, a recompensa era uma oportunidade rara de se encontrar uma chance de trabalhar no que eles escolheram. Quando eu procurava emprego, algumas pessoas davam desculpas e outras diziam, não contratamos gente como você. Eles me diziam que eu era qualificado demais para o emprego. Eu sentia como se dissessem, volte talvez em outra hora, volte quando você for branco. Come back when you're white. Inúmeros químicos mal recebidos em outros lugares usavam o período trabalhando com Julian como um trampolim para suas carreiras acadêmicas e para a indústria. Tenho orgulho de dizer que nossos laboratórios em Franklin Park empregaram mais químicos negros do que qualquer outra empresa na América. Por outro lado, para uma organização tão pequena, ter um papel tão significativo em uma integração tão perfeita não era uma coisa bem vista na América daquela época. Apoiem a integração. Do lado de fora dos laboratórios Julian, a América ainda era uma nação dividida pela raça. E Julian era constantemente lembrado disso, até em reuniões da Sociedade Americana de Química. Quando fomos à reunião, ele disse, Ed, me segura pelo braço quando a gente entrar para as pessoas saberem que estamos juntos. Porque ele tinha medo de que, como era negro, o atirassem para fora. Nem riqueza, nem fama poderiam isolá-lo da intolerância. Mas com o sucesso veio a chance de fazer alguma coisa a respeito. Cada vez mais ele deixava de lado sua ciência para lutar por igualdade racial. Ele se juntou à NAACP e à Liga Urbana em sua batalha contra a discriminação nos empregos e nos alojamentos. Ele liderou uma campanha de arrecadação de fundos para apoiar os advogados de direitos civis. E a cada discurso, ele pregava que a instrução e a busca pela excelência, os exemplos da sua própria vida, eram as chaves para o avanço dos negros. Mas muitos afro-americanos mais jovens estavam impacientes com as táticas tradicionais e rejeitavam os sermões da geração de Julian. Nossos filhos e nossos netos viram tudo isso e sofreram pela atitude geralmente subserviente de seus pais que pareciam não fazer nada a respeito. Finalmente, sua angústia reprimida explodiu em nós. Eu dizia, explique isso para mim. Como é que tudo isso vai mudar? Ele dizia, vai mudar. Existem advogados e eles vão lutar pela mudança. E se você der o exemplo, as coisas vão mudar. Só que eu não iria esperar para sempre. Na década de 60, o filho de Julian dirigiu até Nashville para ajudar no esforço para acabar com a segregação nas lanchonetes da cidade. Por um lado, ele estava muito orgulhoso. Mas, por outro lado, ele estava assustado. Uma vez ele me disse, sabe, isso não é um jogo. Essas pessoas estão agindo para valer. E a minha resposta foi, nós também.
A década de 60 foi um despertar para Julian. Ele descobriu que a nação não aguentava ter que seguir os velhos hábitos para começar a agir. Por mais de um século, desde o fim da escravidão, temos assistido à negação das liberdades fundamentais a milhões de negros nos estados do Sul. Acho que ele viu que as coisas estavam mudando tão rapidamente que, se o país não mudasse, começariam a haver sérios problemas. No final da década de 60, Julian chegou a apoiar a tática mais agressiva da geração de seu filho. Meu pai escreveu mais tarde que não seria suficiente ser apenas um cidadão modelo. Ser instruído, fazer tudo o que as pessoas podiam esperar de você. Porque nada disso mudaria o fato de que você ainda não podia comer em um restaurante que não queria te servir. Primeiro desonrados, impedidos de gastar seu dinheiro com alimentos ou bebidas em lugares públicos, junto com outros americanos. Sem direito a voto e confinados em guetos que reprimiam a esperança e a ambição. Vítimas do assassinato da mente, do coração e do espírito. Esta é a história do negro americano. A própria história de Percy Julian entrava em seu capítulo final. Nascido em 1899, ele agora estava com 70 anos e era um avô orgulhoso. Eu tinha consciência de que meu avô era especial. Eu me lembro de brincar com uma boneca que havia sido enviada para ele por uma mulher. E da história do porquê ela foi enviada. Ela estava com uma artrite tão forte que não podia usar as mãos. E depois de usar a cortisona, ela conseguiu tricotar esta boneca e mandou para ele. E eu me lembro de segurar a boneca e brincar com ela. E me dei conta de que ele havia ajudado a ela e de que isso era uma coisa muito especial. Por suas contribuições à humanidade, Julian recebeu 18 graus honoríficos e mais de uma dúzia de premiações cívicas e científicas. Quase todas as universidades tentavam se reverenciar, nomeando Percy Julian como PhD honorário, porque era a época em que as pessoas tentavam compensar as injustiças passadas. O amigo de longa data de Julian, Bernard Whitcup, anteviu uma alta honraria. Ele começou secretamente uma campanha para eleger Julian para a influente Academia Nacional de Ciências. Era uma empreitada difícil. Algumas vezes tínhamos conversas prejudiciais na academia entre os mais antigos. Alguns eram muito famosos e Nobel premiava quem não conseguia se acostumar com a nova situação. Whitcup persistiu. E em 1973, Julian recebeu um telefonema inesperado do secretário de Assuntos Internos da Academia. Ele disse: "Desejo informar que o senhor acabou de ser eleito membro da Academia Nacional. Meus parabéns." Julian foi apenas o segundo afro-americano a ser eleito. Foi a coroação de 40 anos de pesquisas químicas. Se você observar a carreira de Percy Julian, você vai dizer que se esse homem não fosse negro, ele poderia ter sido catedrático em qualquer instituição da Liga Ivy ou Big Ten. Seu vasto conhecimento de química e sua ânsia de produzir tantos resultados em um curto período de tempo mereciam um prêmio Nobel. Revisitando a autobiografia que ele nunca terminaria, Julian ofereceu sua própria avaliação de sua vida na ciência. Eu sinto que meu próprio país me roubou a oportunidade das grandes experiências que eu gostaria de ter vivido. Ao invés disso, eu consegui um emprego onde era possível e tentei me esforçar. Eu fui, talvez, um bom químico, mas não o químico que eu sonhei que seria.
Em abril de 1975, uma semana após seu aniversário de 76 anos, Percy Julian morreu de câncer. Entre os que carregaram seu caixão estavam os químicos que foram seus amigos e colegas de trabalho. Todo ano, o Serviço Postal Americano lança um selo comemorativo para homenagear um líder afro-americano. Em 1993, o escolhido foi Percy Julian. Como ser humano, acho que ele foi uma fonte de inspiração para muitas e muitas e muitas pessoas. Em 1999, a Sociedade Química Americana reconheceu a síntese de Julian para o medicamento Physostigmina para o glaucoma como uma das 25 maiores realizações na história da química americana. A placa comemorativa está exposta no novo Centro de Ciências Percy Julian, em DePaul. Ele ter conseguido realizar o que realizou com os recursos disponíveis é impressionante até hoje. Em todo o mundo hoje em dia, milhões de pessoas se beneficiam dos medicamentos de esteroides baseados na química das plantas. Alguns desses medicamentos ainda são feitos a partir da soja, usando métodos químicos muito parecidos com os que Percy Julian criou. Ele foi um homem que não só teve que superar as desvantagens da raça, mas também em toda a sua vida esteve em uma situação que nunca foi a ideal para realizar as grandes coisas que ele almejava. Revendo a vida dele, é possível perceber que ele foi um homem de muita determinação. E era uma determinação não apenas de ter sucesso, mas de fazer a diferença, de deixar uma contribuição. A história dele é realmente contraditória. São duas histórias. É uma história de grandes realizações, de esforços heróicos e de superação de tremendas dificuldades. Mas também é uma história de talentos desperdiçados, de potenciais reprimidos. É uma história sobre este país, é uma história sobre quem nós somos, e o que defendemos, e os desafios que se apresentaram, e os que ainda estão conosco.